Muito boa tarde. Temos mais um Blá Blá Blá, esta semana com o Gonçalo Santos Andrade, CEO da Portugal Fresh, que nos vai falar um pouco da situação dos produtores nacionais e de porquê ser tão importante, e hoje mais do que nunca, comprar precisamente esses produtores nacionais. Olá, Gonçalo. Olá, boa tarde, muito obrigado pelo convite. A Portugal Fresh é uma associação para a promoção das frutas, legumes e flores de Portugal e, no fundo, tem tido um crescimento muito grande nestes últimos 10 anos. A produção, neste momento, a nível nacional, já vale 3 mil milhões de euros, valor de produção, e exportamos 52% do que produzimos, ou seja, exportamos 1.600 milhões de euros. A nível desta pandemia e dos desafios que tivemos, principalmente nas últimas 2 semanas de abril, nas últimas 2 semanas de março e durante o mês de abril praticamente todo, tem muito a ver principalmente com o setor das plantas ornamentais e flores, que parou completamente, ficou completamente estagnado, e os produtores tiveram que destruir grande parte da sua produção, que é algo que ninguém gosta, e foram momentos bastante complicados. Já tem alguma ideia do valor do prejuízo? É assim, estamos a falar, portanto, o setor das plantas ornamentais e das flores tem um valor de produção anual de 602 milhões de euros. E aquelas, principalmente, 5 semanas que estamos a falar, que são as 2 últimas de março e as 3 primeiras de abril, foi o período mais crítico que tivemos a nível de fecho de mercados. Estamos a falar, se calhar, numa ordem de grandeza na casa dos 100 milhões de euros, porque é o período mais importante deste setor. Ou seja, se nós dividirmos o valor mensal que temos, neste período crítico estamos a falar de um valor que ronda os 120, 130 milhões de euros e, portanto, as perdas devem ter andado entre os 80 e os 100 milhões de euros, que são perdas muito avultadas para este setor. A nível das frutas e legumes, o mercado não foi tão complicado, ou seja, houve dificuldades de escoamento, principalmente de produtos mais perecíveis, porque os consumidores adotaram alguma resistência em compras, por exemplo, de produtos sem casca, etc., enquanto não houve esclarecimentos cabais da Organização Mundial de Saúde e da própria Direção-Geral de Saúde a dizer que não havia qualquer problema com este género de alimentos, sofremos ali alguma quebra de procura e alguma dificuldade. Tinham receio de comprar uma alface, um tomate que não estivesse embalado, esse tipo de coisa. Principalmente estamos a falar, por exemplo, das alfaces, é um exemplo que dá, que é muito concreto. Por exemplo, também os pequenos frutos sofreram um bocado porque são produtos muito perecíveis e que também não comem-se sem retirar a casca e, portanto, houve ali alguma apreensão da parte dos consumidores durante algumas semanas que dificultou o normal escoamento dos produtos. Também é importante perceber que os nossos principais mercados são mercados europeus que sofreram muito com esta pandemia, ou seja, o nosso principal mercado de exportação é o mercado espanhol. Nós exportamos para a Espanha cerca de 31% do valor das exportações, exportamos 491 milhões de euros, e a seguir vem a França, vem a Holanda, vem o Reino Unido, vem a Alemanha, ou seja, foram mercados que tiveram muito afetados durante a pandemia. Também é importante realçar que a questão do fecho, praticamente do fecho do canal Horeca, tudo o que são hotéis e restaurantes, mesmo a questão do food service e dos cash and carries, tem uma importância extrema para nós, porque nós utilizamos muito os mercados abastecedores a nível da Europa, e na Europa esses canais tiveram, não fecharam completamente, mas tiveram a trabalhar muito abaixo do normal. E, portanto, o setor teve que se readaptar, os próprios consumidores alteraram muito os seus hábitos de consumo, ou seja, vão
menos vezes às compras, deixaram de ir de 2 em 2 dias ou de 3 em 3 dias, como é hábito na compra dos produtos frescos, e passaram a ir de 8 em 8, ou de 10 em 10, ou de 15 em 15, ou até mais espaçadamente, e isso implica hábitos de compra diferentes. É natural que os consumidores procurem produtos que tenham uma longevidade maior, e aqui os frescos ficam um pouco prejudicados com esta preferência de as pessoas terem, uma preferência que se percebe perfeitamente, de terem produtos com uma longevidade superior em casa. No entanto, nós sempre acreditamos, e o setor agroalimentar num todo, não foi só o setor primário que nós representamos, mas a própria indústria e o retalho, nunca parou, e isso foi muito importante, mantermos sempre ativo esta questão de não pararmos, de mantermos as nossas colheitas das próprias empresas transportadoras e de serviços que colaboram connosco, manterem sempre ativos, evidentemente com planos de contingência, com cuidados redobrados, mas mantivemos a cadeia agroalimentar ativa, o próprio retalho e a indústria, que são verdadeiros parceiros de negócio, permitiram que, com maior ou menor dificuldade, conseguíssemos manter as nossas vendas e conseguir abastecer os consumidores europeus e, neste caso, os portugueses, que foi esse repto que também me lançou no início da conversa, esta onda agora de o compre mais local, compre mais próximo, aposte nos produtos portugueses. Nós isso sempre foi um lema da nossa parte. É muito importante que os consumidores apostem nos nossos produtos, porque nós somos muito poucos na Europa, ou seja, os nossos 10 milhões a nível de consumidores europeus da União Europeia é cerca de 2% dos consumidores, ou seja, nós não nos vamos salvar a vender só em Portugal, mas é importante que exista esta percepção de dar preferência aos produtos nacionais, porque estamos a ajudar a economia nacional, estamos a salvaguardar postos de trabalho, e isso, num momento como este, é muito importante, porque na maioria dos outros países há uma defesa acesa dos produtos nacionais. E é importante que os consumidores portugueses também tenham, no mínimo, adotem uma preferência igual à que acontece nas outras geografias europeias. Sim, porque não se trata apenas de defender a economia local e os produtores locais, mas também de comprar produtos que, a nível sustentável, que têm uma melhor pegada, não é? São produtos muito mais sustentáveis. É assim, nós temos feito inúmeros investimentos a nível de uma agricultura sustentável, amiga do ambiente, moderna, e por isso uma das situações que por vezes mais nos revolta é que muitas vezes o mundo urbano está muito distante da realidade do mundo rural. O mundo rural há muito tempo que cuida muito bem do planeta e que tem um cuidado extremo com a agricultura que faz. Desde a utilização dos recursos, como por exemplo o uso eficiente da água, tem havido inúmeros investimentos nos últimos anos, e portanto esta questão da pegada de carbono tem que ser vista com muito cuidado e com muita atenção, porque nós, por exemplo, mesmo quando exportamos para o centro e para o norte da Europa, muitas vezes contribuímos menos para a pegada de carbono do que estar no centro ou norte da Europa com estufas aquecidas. Nós temos um clima fantástico para produzir de uma forma muito mais natural. Nós temos, é o único país na latitude sul da Europa que tem uma influência atlântica. O que é que isto nos permite? Permite não ter um verão tão quente como, por exemplo, Espanha, Itália ou mesmo o sul de França, e permite não ter um inverno tão rigoroso. E isto permite-nos ter produtos que, no fundo, têm melhor cor, melhor sabor, melhor aroma e que conseguimos produzir durante mais tempo. Por vezes nem sempre somos o país que consegue produtos mais precoces, mas somos os produtores na Europa que conseguimos produzir durante mais semanas do ano. Vou-lhe dar um exemplo muito concreto. A nível da framboesa, Portugal é o único país europeu que consegue produzir 52 semanas do ano. E por isso, às vezes, também eu percebo
a tendência de muitos consumidores, principalmente falamos aqui de consumidores urbanos, que não conhecem o mundo rural, de dizerem, eu vou comer este produto porque está na época dele. Neste momento há produtos que nós, com várias variedades, conseguimos que eles tenham sabor ao longo de todo o ano e, portanto, o meu conselho é que optem por produtos nacionais e não estejam propriamente à procura do produto da época, porque o produto da época pode ser uma boa teoria para alguns produtos, mas para outros não funciona porque nós já conseguimos ter variedades que nos permite produzir ao longo de todo o ano com qualidade quer gustativa, quer aromática e com uma segurança alimentar muito elevada, que isso é sempre algo que nós temos nas nossas empresas. Um comportamento que eu detetei, ou uma tendência que eu detetei ao longo desta quarentena, deste isolamento social, foi que alguns produtores começaram a vender diretamente aos consumidores. Os consumidores optaram por essas medidas por sentirem uma maior segurança em vez de ir ao supermercado. Como é que vê este movimento, por assim dizer? É assim, é sempre bom nós conseguirmos cadeias diretas, venda online, tudo isso é muito importante. Mas eu acho que as pessoas não se podem esquecer de uma situação. Os critérios extremamente rigorosos que todo o retalho e toda a indústria coloca permitiu que o setor primário e nós, produtores, evoluíssemos imenso na última década ou mesmo nos últimos 20 anos. As exigências que são feitas a nível dos supermercados e as auditorias que são feitas são muito rigorosas e, portanto, comprar no retalho, comprar na indústria, a segurança é enorme. E, portanto, é bom que se mude também um bocadinho esta percepção, porque as pessoas, quando vão comprar ao retalho, aos supermercados, a garantia de qualidade que têm e as auditorias que todos os produtores somos submetidos são enormes e isso é muito bom. E foi bom que isso existisse porque, no fundo, também nos permitiu crescer imenso a nível de termos uma agricultura sustentável e no fundo, permitiu-nos também conseguir chegar aos clientes mais exigentes de outros países que, se não fosse a próprio retalho nacional a exigir esta situação, não seria fácil passar. Em 2010 nós exportávamos 780 milhões de euros, em 10 anos, em 2019, exportamos 1.600 milhões. E é importante também quebrar às vezes estas barreiras, estas noções que nem sempre são as mais corretas. Ou seja, estas vendas diretamente no online é muito importante, mas também é importante o consumidor perceber que certificações é que esses produtores têm, porque é muito importante que toda a gente respeite todos os processos e por isso a Portugal Fresh defende fortemente os produtores, mas sempre numa perspectiva de garantirmos ao consumidor uma elevadíssima segurança alimentar. Evidentemente que o online, quer a nível do retalho, quer a nível de entregas diretas dos produtores, é algo que está com uma tendência crescente. Eu posso lhe dar um exemplo. No mundo, em 2015, comprou-se 2,1 trilhões de euros de frutas e legumes. Apenas 1%. É um valor muito elevado. Estão muito zeros. 1% foi online, foi frescos online. E houve um estudo feito em 2018 que prevê que estes 2,1 trilhões de euros passa a 4,8 trilhões de euros em 2030. Ou seja, nós nos próximos 10 anos temos aqui um setor que tem um potencial enorme, porque todas as pessoas estão à procura de dietas mais equilibradas, uma alimentação mais saudável e depois, por outro lado, temos a demografia mundial a crescer. Aqui convém fazer também alguns parênteses e chamar a atenção para algumas realidades. Nós, quer em Portugal, quer na Europa, temos uma demografia a decrescer. Ou seja, a Europa em 2015 foi responsável por 21% destas compras, em 2030 já só se prevê que seja responsável por 16% das compras mundiais. Portanto, geografias como a Ásia e países como a China, a Índia e a Indonésia são países e geografias que vão crescer imenso
em termos de consumo mundial. Mas nessas geografias, os próprios hábitos de consumo também são muito diferentes e as tendências já são muito nesta questão dos online, dos smartphones e, portanto, também foi muito importante todas as visitas que nós fizemos e missões empresariais, missões de prospecção de mercado, feiras internacionais que participámos nos últimos anos, onde tivemos a oportunidade de estar na Índia, de estar na China, de visitar estes mercados, de estar na Cidade do México. São mercados completamente diferentes, mas em que nós percebemos esta tendência destas gerações novas, principalmente dos millennials, que já dominam praticamente o mundo em termos de força de trabalho. Dentro de 5 anos têm mais de metade da força de trabalho do mundo, e estas pessoas compram já de uma maneira muito diferente. E então as gerações mais novas, a seguir aos millennials, nem se fala. Eles parece que já nascem com o telemóvel na mão. Já, e os hábitos de consumo que têm são completamente diferentes. E, portanto, é muito importante nós, por um lado, percebermos que a tendência de uma preferência por produtos frescos e de uma dieta mais equilibrada é algo que é uma tendência que vem para ficar, mas, por outro lado, também temos que perceber estas demografias, como é que elas funcionam no mundo, porque é evidente que nós exportamos principalmente para a Europa, apenas 15% das nossas exportações são para países terceiros, embora este ano isto vai-se mudar um pouco, porque com a saída do Reino Unido desde 1 de fevereiro, as exportações para países terceiros em termos estatísticos vão aumentar, mas de qualquer maneira estamos a falar daqui do valor 15 a 25%, que é um valor neste momento ainda não muito elevado e que se calhar no futuro vai ter que se procurar um bocadinho mais esses mercados. No entanto, esta pandemia veio levantar aqui uma série de questões, como muito bem referiu, a nível das vendas online, e já se vê em várias empresas nas vendas diretas, entregas em casa, e mesmo para as pessoas é mais cómodo. Eu acho que é uma tendência que veio para ficar e por isso estimo que seja um crescimento muito superior ao que este estudo indicava, que era um crescimento de 1 para 7%, ou seja, em 2030 previa-se 7% de vendas online. Eu acho que esse valor vai ser muito superior. Por exemplo, se olhar para Nova Iorque, tem a Fresh Direct, que só vende a nível online, e os frescos representam mais de 75% das vendas totais da empresa. Isso já é um grande indicador. Evidentemente que a logística em Nova Iorque é completamente diferente, não tem nada a ver com as cidades europeias. Mesmo na Ásia também tem a Fruit Day, e algumas das cidades asiáticas também não são bem idênticas às cidades europeias, mas são tendências que temos que estar com uma extrema atenção e seguir adequadamente e olhar para os investimentos que temos que fazer nesta área. Voltando um pouco atrás, quando referiu a nossa posição geográfica e o facto de nos permitir ter, por exemplo, ao nível das frutas durante muito mais tempo, será que a pouco e pouco nós estamos a assumir o papel de o pomar da Europa ou algo assim do género, no sentido de que aquilo que eu estou a tentar transmitir é muitas vezes a questão não é o produto em si, mas o marketing associado ou a falta dele? É assim, Portugal, no agroalimentar, tem que comunicar cada vez mais, não tenho qualquer dúvida quanto a isso. Mas eu penso que houve aqui passos muito importantes, não só no nosso setor, mas também noutros setores, que ajudaram a notariedade da marca Portugal. Nós temos, por exemplo, o setor do vinho a fazer enormes investimentos lá fora para termos uma melhor notoriedade a nível da marca portuguesa. Nós temos, por exemplo, o setor do calçado, que a nível de preço é o segundo melhor preço a nível mundial, só fica atrás do italiano. E, portanto, há vários setores a tentarem promover bem, de uma forma muito assertiva, com boas campanhas de marketing, e as frutas e legumes têm seguido um bocadinho esse caminho, com orçamentos bastante mais contidos, mas nós temos investido por ano em promoção internacional cerca de 1,2 milhões de euros
com uma exportação de 1.600 milhões, mas eu posso lhe dar o exemplo do vinho, que exporta metade do valor que nós exportamos, exporta 800 milhões e promoveu investimentos em promoção de cerca de 13 milhões de euros. Portanto, são investimentos muito avultados. E o calçado, que tem umas exportações de cerca de 1.900 milhões de euros, exportam mais do que as frutas, legumes e flores, fazem um investimento de 22 a 25 milhões de euros por ano em promoção. Portanto, eu acho que já há da parte dos clientes internacionais uma melhor percepção da marca portuguesa. O próprio Turismo de Portugal fez inúmeras campanhas que ajudaram imenso que outros setores fossem atrás e conseguissem promover os seus produtos. Mas há muito a fazer e concordo consigo que temos que comunicar mais, melhor e esperemos que sejamos reconhecidos como uma agricultura diferente a nível europeu, porque há muitos bons casos em Espanha, em Itália, em França, na Grécia, mas atenção que nós, com esses países, nunca vamos conseguir concorrer em dimensão, porque a nossa escala é muito inferior e por isso é bom que nos diferenciemos pela qualidade, pelo serviço que os nossos produtos têm e que as nossas empresas conseguem incutir. Evidentemente que neste cenário de menor contacto é mais difícil nós conseguirmos os nossos negócios, porque eu acho que Portugal tem uma cultura difícil a nível de as empresas colaborarem umas com as outras. Cada vez estamos melhor, mas culturalmente é muito complicado a cooperação entre as empresas. Um histórico a suplantar. É um histórico muito complicado, mas houve uma melhoria enorme também nestes últimos anos. Mas, por outro lado, a nossa relação com outros povos é muito fácil. Os portugueses, onde vão, facilmente interagem e conseguem negócios com a maioria dos povos. E isso, num contexto de contactos mais virtuais do que pessoais, pode nos prejudicar um pouco, porque somos um povo muito mais quente do que a maioria dos povos do centro e norte da Europa, que, na minha opinião, a este nível perdem 10-0 connosco em termos de conseguirmos negócios. Porque, voltando à parte da comunicação, porque nós já temos ao nível da fruta, já temos algumas marcas portuguesas, temos a Pera Rocha, a Laranja do Algarve, tentar, não sei, isto é aqui um bocadinho quente, não só apostar mais e comunicar mais essas marcas propriamente ditas, mas também apostar em novas. Falou-me há pouco nas framboesas, porque não a framboesa de Portugal? Sim, os pequenos frutos em geral e a framboesa em particular tiveram aqui um crescimento gigantesco nos últimos anos. Não sei se tem ideia, mas em 2015 nós exportávamos 85 milhões de euros de pequenos frutos e em 2019 fechámos o ano com 238 milhões de euros. É o rei das exportações, neste momento a nível nacional dos frescos, são os pequenos frutos. E a framboesa contribui com 185 milhões de euros destes 238. E isso tem sido um esforço muito grande que se tem feito de promoção. A Pera Rocha, que falou, também é um excelente exemplo, como a Laranja do Algarve. São produtos que têm uma tradição de exportação superior, por exemplo, aos pequenos frutos, que é uma situação mais recente, embora os pequenos frutos tiveram um crescimento muito acentuado nestes últimos anos. Por um lado, pelas excelentes condições edafoclimáticas que o país tem para a produção destes frutos e, por outro lado, porque os clientes a nível internacional têm valorizado muito a diferenciação do sabor e da qualidade dos pequenos frutos que as empresas portuguesas têm conseguido exportar. E por isso o potencial a nível do setor dos pequenos frutos é muito grande e principalmente tudo o que é a nível da costa atlântica, que é onde se tem desenvolvido mais o negócio dos pequenos frutos. Estamos a falar de toda a costa do sudoeste alentejano, que no fundo é praticamente a Califórnia da Europa em termos de condições para a produção.
Uma outra questão, quando falamos agora desta situação, não é? Houve realmente grandes prejuízos, mas quais são as vossas previsões? Vocês, apesar de tudo, vamos chegar ao final do ano, o setor vai chegar ao final do ano e conseguir ter as contas relativamente equilibradas, ou iremos conseguir, haverá falências, usando o bom português? É assim, nós temos aqui duas situações, como eu tentei caracterizar ao princípio, bastante distintas. O setor das plantas ornamentais e das flores, É o que está em maior há dificuldade? situações, Uhum. há situações muito complicadas, e vamos acreditar que algumas empresas não consigam ultrapassar esta situação, porque se não houver apoios muito concretos para este setor, vai ser difícil que algumas empresas consigam retomar a sua atividade. E por isso eu tenho aqui algum pessimismo na parte das plantas ornamentais e das flores, caso não existam apoios concretos para este setor. A nível das frutas e legumes, acredito que se calhar não haverá um crescimento como nós gostaríamos. Nós no primeiro trimestre crescemos 10% das exportações, ou seja, porque no fundo Estava tudo bem encaminhado, como se costuma dizer. daquelas 12 semanas, apenas 2 teve a influência negativa da pandemia, que foram as 2 últimas de março. Só iremos ter dados do INE referentes a abril, lá para 10 de junho, deve ser a data que vamos conhecer esses dados, e portanto só a partir daí é que vamos ter uma noção mais exata da perda ou não de valor que houve do setor. Porque houve também alguns produtos que no fundo a procura até aumentou durante esta pandemia, e portanto nós esperemos que exista aqui um equilíbrio e que no global do setor o setor não seja demasiado afetado com esta pandemia. Agora, o que também será importante é que os produtores portugueses tenham acesso às mesmas medidas para, no fundo, voltarem a lançar as suas empresas, e volto a frisar principalmente o setor das plantas ornamentais e das flores, do que os outros Estados-membros. Ou seja, se os produtores de outros Estados-membros tiverem acesso a medidas mais apelativas, ajudas maiores para conseguirem relançar as suas empresas na economia e no mercado global, se essas condições não forem dadas em termos de equidade às empresas portuguesas, será não só injusto, mas muito difícil. Elas conseguirem relançar as suas atividades a um nível normal. Que outros conselhos, o que é que o consumidor poderá fazer, além de, quando for ao supermercado, ter o cuidado de comprar produtos nacionais, que outras medidas é que o consumidor poderá ter no sentido de apoiar os produtores nacionais? É assim, eu acho que quando forem aos supermercados e não encontrem produtos portugueses e saibam que existem esses produtos em Portugal, há que transmitir, chamar o chefe de secção das frutas e legumes e perguntar-lhe, olha, desculpe lá, porque é que não tem, por exemplo, agora começam os frutos de caroço e as cerejas, perguntar porque é que não há origem nacional. Às vezes pode ser por alguma quebra, por exemplo, a questão das cerejas, devido às adversidades do clima, houve uma quebra muito grande e pode ser que alguns supermercados não consigam ter acesso a produto nacional. Agora, desde que haja disponibilidade para se comprar nacional, é importante que os próprios consumidores façam perceber aos chefes de secção das frutas e legumes que querem produtos portugueses. E na sua escolha, quando não veem, por exemplo, um produto que estavam à procura e que não têm lá de origem nacional, darem preferência a outro que seja nacional. E isso, por vezes, pode nos ajudar imenso em fazer algumas escolhas em detrimento de outras que já estavam pré-listadas, mas que, no fundo, ao chegarem ao supermercado, tiveram uma visão diferente
em termos da oferta nacional que havia e aí poderem adaptar a sua lista de compras de produtos. Olha, Gonçalo, muito obrigada e vamos todos Com gosto. seguir aquele lema, aquele ditado que já existe há muito tempo, que é vamos apoiar o que é nacional porque o que é nacional é bom. Não é? Obrigado, Alexandra. Muito obrigada, até uma próxima. Com licença. Obrigado.